Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo este vídeo. Vamos bater mais um papinho aqui sobre o técnico Guto Ferreira, porque a grande pergunta que está pairando na internet, na imprensa, é sobre o Guto Ferreira, se ele vai ser demitido ou não, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou dividir em duas partes. Eu vou dividir em se ele vai ser demitido ou não, com os fatos que eu consegui apurar nesse momento aqui, e vou falar a minha opinião sobre isso, tá? Vocês sabem a minha opinião, não fica em cima do muro, é sim, não, eu vou dar a minha opinião verdadeira do que eu acho que tem que ser feito nesse momento, tá? Antes de mais nada, te inscreve, dá essa moral aqui pra gente no canal. Estamos trabalhando muito para trazer conteúdo para vocês todo santo dia. Já é o 4º vídeo do dia, numa sexta-feira. A gente tá trabalhando muito para trazer essa informação para vocês. Eu sei que vocês ficam em casa, às vezes na rua, na roda de amigos ali. Pô, o que a Luna pensa sobre isso? Qual a informação que Luna tem sobre isso? Então faço questão de trazer esse volume de vídeos para vocês ficarem cada vez mais atentos às informações, tá bom? Vamos lá, então se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Então, próximo de chegar a 83 mil inscritos, queria muito chegar ainda em agosto. Me ajuda aí, dessa moral, fechou? Vamos lá, oficialmente, a diretoria do esporte não fala nada, tá? Eu tentei falar com algumas pessoas da diretoria do esporte e o clima que tá nesse momento no esporte, no CT, é um clima de velório, realmente, sabe? É um clima bem triste, bem pra baixo, porque ninguém esperava que esses 4 jogos fossem dessa forma. A gente precisa lembrar que os 4 jogos do Guto Ferreira, ele tem um empate contra o Santos, depois ele tem uma vitória contra o Amazonas e 2 derrotas. Uma contra o Vila Nova e ontem contra o Curitiba, né? Então, nesse período, nesses 4 jogos, o Sport levou 1 gol contra o Santos, 2 gols contra o Vila Nova, 2 gols contra o Avaí. O Avaí não, 2 gols contra o Amazonas, 2 gols contra o Vila Nova e 1 gol contra o Curitiba. O Sport levou gol em todas as partidas e na sua grande maioria foi por falhas individuais. E na sua grande maioria foi pro Luciano Castan, que é o capitão do time. E cara, não tem pra onde correr, você pode gostar ou não do Luciano Castan, mas mexe muito com o elenco porque é a referência do time dentro do campo. É o cara que tá com a braçadeira de capitão. É o cara que, teoricamente, tem o maior respeito no elenco a ponto de estar com a braçadeira de capitão e ser o titular do time. Então é uma parada que mexe sim. Ninguém imaginava que o Guto Ferreira tivesse um início tão ruim, nem a própria diretoria do esporte. Óbvio, se esperava que o esporte ele fosse um time que conseguisse algumas vitórias por conta do sistema defensivo, onde é a expertise do Guto Ferreira. Isso não aconteceu. E isso sim balançou o técnico dentro do esporte, tá? As informações que eu tenho aqui, até onde eu consegui falar, apurar, não tem a ideia de demitir o Guto Ferreira nesse momento. Mas ficou muito balançada a situação do Guto Ferreira, tá? E por conta de alguns fatores que eu falei no vídeo mais cedo aqui, vou repetir alguns pontos. O desgaste das substituições com relação ao Fábio Matheus, aquela entrada e saída que ele entrou e saiu em 6 minutos, a situação do Luciano Castan, a não utilização correta de alguns jogadores, a não troca, como por exemplo o Chico no lugar do Luciano Castan, tudo isso deixou o Guto balançado sim no cargo. E a ideia é que se não melhorar nas próximas 2 partidas, o técnico Guto Ferreira ele deixe o Sport com 6 jogos. O que seria algo muito frustrante para os diretores do Sport. Por quê? Porque eles demitiram o Mariano Sosso. Né? E demitiram exatamente na ideia de que o Guto poderia trazer coisas melhores, novas ideias. Né? Como os diretores falaram em alguns programas, né? O Guto garantiu que teria um sistema ofensivo, manteria um sistema ofensivo e organizaria a parte defensiva. Não fez nenhum nem outro. Né? Então, para a diretoria, aí a gente fala de um outro lado de ego, sabe? É muito danoso para eles, porque é uma prova, se ele demitisse Guto hoje, é a prova de que eles erraram feio com o Mariano Sosso. Que, na minha visão, eles erraram feio com o Mariano, não precisa de prova, é um fato que eles erraram feio com o Mariano Sosso. Mas é uma assinada ali, né? Ele tá assinando um documento de que, ó,
A gente errou mesmo, por isso que a gente tá tirando o Guto de novo agora. E outro ponto que a gente precisa analisar é quem seria o técnico do Sport? Se o Guto saísse hoje, quem seria o técnico do Sport? O Daniel Paulista, hoje ele não tá merecendo mais vir pro Sport. Rejeitou o Sport há algumas semanas, em menos de um mês, ele rejeitou o Sport e tá fazendo uma campanha pífia com o CRB. Tem alguns problemas de elenco, de jogadores por lesão, outros saíram, beleza. Mas tá fazendo uma campanha pífia com o CRB, que briga contra o rebaixamento. O próprio Daniel Paulista falou. Então você vai trazer um técnico que hoje, na cabeça, briga contra o rebaixamento? Você não vai. Eu vi muita gente falando sobre Eduardo Batista. Ah, traz o Eduardo Batista. O Eduardo Batista, no começo do ano, rejeitou o Santos. Você acha que ele vai vir para o Sport? Ele não vai vir para o Sport. Ele não vai sair do time que ele está trabalhando. Está fazendo uma baita campanha, né, de G4, sólida, consistente. E se ele não deixou o time para ir para o Santos, ele não vai deixar o time para vir para o Sport. Então esse é o outro ponto. E aí quem viria? Mais do mesmo? Porque os outros nomes são mais do mesmo. Vai investir em alguma coisa fora do Brasil? Acho que é muito tarde para isso acontecer novamente. Então é uma situação muito complicada. Então a diretoria meio que está pagando para ver. Deu uma prensada no Guto e agora, vamos esperar os próximos jogos para ver o que acontece. O que eu faria nesse momento, tá? O que eu faria nesse momento? Pela situação do mercado, eu não demitiria agora. Mas eu faria uma lavagem de roupa suja. Eu acho que o que está faltando nesse time é uma lavagem de roupa suja. Não é uma reunião com vários diretores, não. Acho que o que deveria acontecer é presidente do Sport, Guto Ferreira, executivo de futebol e elenco. Todo mundo sentado numa rodinha falando assim, galera, a parada é o seguinte, o que é que tá acontecendo? Todo mundo com salário em dia, a gente se esforçando para pagar, premiação em dia, renovação de contrato, tá todo mundo ok. O que é que tá acontecendo? O Sosso não vai voltar mais. O que é que tá acontecendo? Quem quer ficar, quem quer sair? Eu acho que tem que ter essa conversa, olho no olho, para sair dessa sala com as coisas definidas. Se isso acontecer, eu acho que existe uma grande chance ainda do Guto dar certo nessa Série B. Mas ele não é unanimidade nesse elenco. Eu já falei, inclusive, no outro vídeo. Tiveram alguns problemas de treino. Talvez os jogadores estejam chateados por alguma forma de se falar, por uma não utilização, por uma improvisação, sabe? Então, é importante que tenha essa conversa, essa cobrança olho no olho. Para que eles saiam dessa conversa realmente com a ideia de que, pronto, beleza, resolvemos. Vamos acabar com essa conversa fiada agora e vamos trabalhar. Eu acho que essa tem que ser a ideia. Como o Lucas Lima falou na saída do jogo, os jogadores e o Sport precisa rever os seus conceitos. Precisa realmente rever os seus conceitos. Do jeito que tá, não sobe, tá? E a Série B tá começando agora a encorpar. E esse é o momento de você dar o sprint inicial para conseguir a classificação. Senão, não vai conseguir o acesso. Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião sobre isso, você demitiria o Guto ou não. Nesse momento, até onde eu conversei com muita gente, ele não está demitido, mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aí, daqui a pouco eu tô voltando com mais conteúdo. Qualquer outra atualização, eu volto a qualquer momento. Um abraço, é nóis, tchau, tchau.